Parentalidade Consciente, capítulo 5. Como nos apegamos? Relacionamentos entre crianças e os pais. Introdução. Bebês nascem dependentes dos pais para sobreviver. Embora o pai possa ser o cuidador carinhoso e sensível, isso cabe mais tarde à mãe, que inicialmente fornece alimento e conforto ao recém-nascido e com quem ele desenvolve um apego primário. O bebê e a mãe sentem uma conexão íntima que dá um senso de segurança a ele. Ter um adulto que cuida deles com carinho e sensibilidade, percebe, entende e atende às suas necessidades dá segurança aos bebês. O senso de bem-estar derivado de experiências previsíveis, frequentes de cuidado, cria o que o pioneiro da teoria do apego, o Joe Bowlby, chamou de base segura. Esse modelo interno de segurança permite que as crianças se desenvolvam bem e explorem o mundo ao redor. O apego seguro é associado a resultados desenvolvimentais positivos para crianças em muitas áreas, incluindo a social, a emocional e a cognitiva. Pesquisas sobre o apego apontam a importância do relacionamento entre pais e filhos na modelagem das interações dos pequenos com outras crianças, seu senso de segurança para explorar o mundo, a resiliência ao estresse, sua habilidade para equilibrar as emoções, a capacidade de ter uma história coerente que dê sentido às suas vidas e a habilidade para estabelecer relacionamentos interpessoais significativos no futuro. O apego cria a base para a criança passar a abordar o mundo e um apego saudável nos primeiros anos propicia uma base segura com a qual as crianças podem aprender sobre si mesmas e os outros. Apego, genes e desenvolvimento. A personalidade de um indivíduo se desenvolve a partir de uma transação entre as características inatas do temperamento, como sensibilidade, sociabilidade e mau humor, de uma criança e as próprias experiências enquanto se desenvolvem em família e com os pares. Os genes herdados exercem grande impacto sobre o desenvolvimento das crianças, influenciando as características inatas de seu sistema nervoso e moldando como as pessoas reagem a elas. Fatores genéticos podem moldar diretamente o funcionamento do cérebro e, portanto, ter um impacto direto sobre o comportamento das pessoas. Esses fatores incluem os genes e as moléculas epigenéticas nos cromossomos que controlam quando e como certos genes serão ativados e criarão as proteínas que moldam a estrutura neural. Como esses fatores epigenéticos são diretamente moldados pela experiência, a ativação do maquinário genético é influenciada por aquilo que vivenciamos. Experiências moldam diretamente o desenvolvimento infantil e podem influenciar a ativação específica de genes e a formação das conexões que compõem a estrutura do cérebro. Como se vê, há controvérsia entre natureza e ambiente e a cultura é enganosa, pois a natureza, genes e sua regulação requer um ambiente propício, experiência, para o desenvolvimento ideal de uma criança. Afinal, os genes e as experiências interagem para moldar quem somos. A boa nova é que é possível mudar o crescimento e o funcionamento neural e até a regulação epigenética, desde que haja experiências propícias. Então, vamos continuar examinando aqui o que se pode fazer especificamente para fomentar o desenvolvimento. O apego é um aspecto muito importante das forças empíricas que moldam o desenvolvimento de uma criança. Os bebês humanos são extremamente imaturos e têm cérebros subdesenvolvidos em comparação com o quanto se tornam complexos à medida que a criança cresce. Os seres humanos também são refinadamente sociais. O cérebro é estruturado para se relacionar com outras pessoas de uma maneira que molda como o cérebro funciona e se desenvolve. Por essas razões, experiências de apego são fundamentais para moldar nosso desenvolvimento. Algumas pessoas temem que as descobertas de pesquisa sobre o apego indiquem que os anos iniciais de vida determinem nosso destino. Na verdade, as pesquisas mostram que os relacionamentos com os pais podem mudar, o que faz o apego da criança mudar.
Isso significa que nunca é tarde demais para criar mudanças positivas na vida de uma criança. Estudos também demonstram que um relacionamento acolhedor com pessoas que não sejam o pai ou a mãe, no qual a criança se sinta compreendida e segura, é fonte importante de resiliência, uma semente na mente infantil que pode se desenvolver durante o crescimento dela. Relacionamentos com parentes, babás, professores e terapeutas podem ser uma fonte importante de conexão para a criança em crescimento. Esses relacionamentos não substituem o apego seguro com a mãe, mas são uma fonte de fortalecimento para a mente infantil em desenvolvimento. Apegos seguros. Os apegos são seguros quando as crianças têm comunicação contingente, consistente e emocionalmente sintonizada com os pais ou outro cuidador primário. Relacionamentos que propiciam contingência, especialmente em momentos de carência emocional, fazem as crianças sentirem frequentemente conectadas, compreendidas e protegidas. Comunicar-se dessa maneira com os filhos faz eles se sentirem bem cuidados, seguros e calmos. Nós vemos seu mundo interno sob seus comportamentos e protegemos contra os perigos e a sensação de ameaça, nos sintonizamos com eles e acalmamos suas aflições. E tudo isso faz com que desenvolvam um modelo de segurança. Estudos sugerem que essa segurança influencia tanto as conexões neurais quanto as moléculas regulatórias epigenéticas no cérebro que apoiam o comportamento, a resiliência e o bem-estar relacional. De várias maneiras, essa segurança os empodera para sair da nossa base doméstica segura, o porto seguro, e explorar o mundo, pois eles nos usam como uma plataforma sólida de lançamento. Uma maneira de entender como o apego é criado por meio da comunicação é o que chamamos de SEC, do processo de apego: sintonia, equilíbrio e coerência. Tabela 6, o SEC do apego. O SEC do apego é a sequência desenvolvimental de sintonia, equilíbrio e coerência. Sintonia: alinhar o seu estado interno com o de seus filhos, o que envolve o partilhamento contingente de sinais não verbais. Equilíbrio: seus filhos adquirem equilíbrio emocional, corporal e de estados de espírito por meio da sintonia com você. Coerência: o senso de integração adquirido no relacionamento com os pais faz os filhos se sentirem integrados internamente e conectados interpessoalmente com os outros. Quando a resposta inicial da mãe e do pai é sintonizada com a criança, esta se sente compreendida e conectada com eles. Comunicações sintonizadas permitem que a criança tenha um senso interno de equilíbrio, regule seus estados corporais e, posteriormente, suas emoções e estados de espírito com flexibilidade e equilíbrio. Essas experiências de conexões sintonizadas que propiciam o equilíbrio fazem a criança ter um senso de coerência mental. Apego é um sistema inato do cérebro que evoluiu para manter a criança segura. Permite que ela, 1. Busque proximidade com a mãe e o pai. 2. Recorra a eles como fonte de um porto seguro em momentos de aflição. E 3. Internalize o relacionamento com a mãe e o pai como um modelo de base segura. Esse senso de segurança é formado por experiências frequentes da criança de estar contingentemente conectada com a figura de apego. O impacto dessas experiências promove um senso interno de bem-estar nas crianças que lhes permite sair para explorar o mundo e estabelecer novas conexões com os outros. Apegos inseguros, prevenção e ambivalência. Os pais nem sempre conseguem proporcionar experiências de conexão e segurança, de modo que a criança desenvolva um apego seguro. Se o SEC do apego não for alcançado com regularidade suficiente, experiências de busca por proximidade, porto seguro e base segura não ocorrem de maneira ideal. O apego inseguro resultante leva a processos internos na criança que influenciam diretamente suas futuras interações com os outros.
Apegos inseguros assumem várias formas e derivam de experiências frequentes de comunicação não sintonizada, nem contingente. Quando o pai ou a mãe está frequentemente indisponível e rejeita o contato, a criança pode se tornar apegada de maneira esquiva, ou seja, ela se adapta a evitar proximidade e conexão emocional com a figura parental. É comum haver um teor emocional árido no tom da comunicação entre pais e filhos. Essas situações muitas vezes envolvem pais que cresceram em um deserto emocional e não processaram devidamente essa experiência difícil e nem como tiveram de se adaptar quando suas necessidades de apego não eram atendidas. Uma criança com apego ambivalente acha a comunicação parental inconsistente e, às vezes, intrusiva. Ela sente que não pode depender daquela pessoa para sintonia e conexão. Quando percebem a disponibilidade variável e a comunicação falível dos pais, as crianças desenvolvem um senso de ansiedade e incerteza se podem depender dos pais, pois não sabem o que esperar. Essa ambivalência cria um sentimento de insegurança no relacionamento entre pais e filhos e se estende à interação da criança com o mundo social mais amplo. Em apegos inseguros e esquivos ou ambivalentes, as crianças desenvolvem uma abordagem organizada em seu relacionamento com pais, a fim de entender o sentido de suas experiências. As crianças fazem o melhor possível para se adaptar aos seus mundos. A tenacidade dessas adaptações fica evidente nas maneiras com as quais as crianças recriam essas formas de relacionamentos. O modo de adaptação aos apegos primários nas famílias de origem organiza nossas mentes para abordar relacionamentos sociais de uma certa maneira, que então é aplicada fora da família. Esse uso de antigas adaptações em novas situações com professores, amigos e, posteriormente, com parceiros românticos, recria outras experiências que reforçam os velhos padrões de adaptação. Passamos a acreditar profundamente, por exemplo, que o mundo é um lugar árido emocionalmente, prevenção, ou emocionalmente falível e repleto de incertezas, ambivalência. Apegos inseguros, desorganização. Quando as necessidades infantis de apego não são atendidas e o comportamento dos pais é uma fonte de desorientação ou terror às crianças, as crianças podem desenvolver um apego desorganizado. Crianças com apego desorganizado têm experiências frequentes de comunicação nas quais o comportamento parental é acabrunhante, aterrorizante e caótico. Quando o pai ou a mãe é fonte de alarme e confusão, as crianças ficam diante de um paradoxo biológico. O sistema biológico de apego é projetado para motivar a criança a buscar proximidade e ficar perto dos pais em um momento de aflição, a fim de se acalmar e se sentir protegida. Mas na situação anteriormente mencionada, a criança fica empacada, pois há um impulso para tentar se afastar da fonte de seu terror. Esse é o tipo de apego que os pesquisadores Mary Mann e Eric Hesse chamaram de pavor sem solução. Ele é um dilema insolúvel para a criança, que não consegue achar meios de entender a situação ou desenvolver uma adaptação organizada. A única reação possível do sistema de apego é se tornar desorganizado e caótico. Há índices altos de apego desorganizado em crianças abusadas pelos pais. O abuso é incompatível com o senso de segurança que os pais devem dar às crianças, pois fratura o relacionamento entre pais e filhos e cria uma situação impossível para a mente infantil, fragmentando o senso de self. O abuso parental, comprovadamente, danifica as áreas em crescimento do cérebro infantil que viabilizam a integração neural. Para crianças com apego desorganizado, a integração neural danificada pode ser um mecanismo que as leva a ter dificuldades para regular as emoções na comunicação social e com tarefas acadêmicas que exijam muito raciocínio, uma tendência à violência interpessoal e uma predisposição para dissociação,
um processo no qual a cognição normalmente integrada se torna fragmentada. O apego desorganizado também é presente em famílias nas quais, embora não haja abuso físico, a criança tem experiências frequentes em que o comportamento parental é muito atemorizante ou desorientador para ela. Pais que frequentemente se enfurecem com os filhos ou ficam intoxicados podem criar um estado de alarme que leva ao apego desorganizado. Não há solução para o paradoxo de que seu pai ou mãe criem um estado de desorientação ou terror em você, que o impulsione a buscar conforto na própria fonte de seu medo. As experiências desorganizadoras prejudicam a habilidade da criança para integrar as funções da mente que lhe permitem regular as emoções e aguentar o estresse. Por que há pais que tratam os filhos assim? Pesquisas demonstraram que pais com algum trauma ou perda irresolvida têm alta probabilidade de apresentar comportamentos que apavoram os filhos e geram um apego desorganizado neles. Ter um histórico de trauma ou perda por si só não predispõe a pessoa a fomentar a desorganização em uma criança. A falta de resolução é o fator essencial do risco. Nunca é tarde demais para evoluir, entender suas experiências e se curar de seu passado. Isso fará um bem enorme a você e seus filhos. Apegos distintos, diferentes padrões de comunicação. Quando os pais entendem como o apego afeta o desenvolvimento e como sua comunicação e comportamento afetam a habilidade da criança para ter um apego seguro por eles, pode surgir a motivação para mudar. Pais podem aprender a ter comunicação mais contingente com as crianças e se empenhar para construir uma base para o desenvolvimento de um relacionamento saudável entre ambas as partes. Refletir sobre as categorias do apego pode ser útil. Tabela 7. Padrões do apego. Seguro, emocionalmente disponível, perceptivo e receptivo. Inseguro, esquivo, emocionalmente indisponível, desatento, indiferente e rejeita. Inseguro, ambivalente, inconsistentemente disponível, perceptivo e receptivo e intrusivo. E inseguro, desorganizado, apavorante, atemorizante, desorientador e alarmante. Aqui estão alguns exemplos de interações entre pais e filhos que ilustram as categorias de apegos descritas anteriormente. Em cada situação, um pai ou uma mãe está tomando conta de sua filha de 4 meses. Apego seguro. A bebê está com fome e começa a chorar. O pai ouve, larga o jornal e vai até o cercadinho para ver o que está acontecendo. Ele a pega ternamente no colo, olha bem nos olhos dela e diz: "O que há de errado, minha lindinha? Você quer que o papai brinque com você? Ah, já sei, você está com fome. É isso que está tentando me dizer?" Ele vai com ela para a cozinha e prepara a mamadeira falando o tempo todo com a menina, avisando que a mamadeira está quase pronta e que daqui a pouco ela vai mamar. Ele se senta embalando-a nos braços e dá a mamadeira. A filha olha para o rosto dele, satisfeita com o leite quente e a interação carinhosa com o pai. Ela se sente bem. O pai percebe e entendeu seus sinais de aflição e a entendeu de maneira oportuna e afetiva e efetiva. A bebê assimila essa situação e com as frequentes conexões contingentes semelhantes que tem com o pai. Assim, ela sente internamente que é entendida, respeitada e atendida pelo pai. A menina se sente sentida, que alguém importante em sua vida a conhece profundamente. Ela consegue impactar seu mundo com êxito. Se eu comunico, o mundo vai dar um jeito de satisfazer minhas necessidades. É assim que um apego seguro se desenvolve. Apego esquivo. Uma criança que desenvolve um apego esquivo tem experiências diferentes com o pai. Quando chora no cercadinho, o pai nem nota. Quando o choro se torna mais insistente, ele levanta os olhos do jornal, mas decide terminar o artigo antes de ir até a filha. Irritado com a interrupção, olha para ela no cercadinho e diz: "Ei, para com esse escândalo." Cogitando que talvez seja a hora de trocar a fralda, coloca a bebê no trocador, muda a fralda em silêncio, leva-a de volta pelo cercadinho e retoma a leitura do jornal.
Ela continua chorando, então ele acha que talvez ela precise tirar uma soneca e a coloca no berço. Ela segue chorando. Então ele a cobre com a manta. Dá a chupeta esperando que a bebê se acalme em pouco tempo e fecha a porta. Mas não. E agora faz 45 minutos que ela começou a dar sinais de fome. Talvez ela esteja com fome, percebe ele, olhando para o relógio e notando que há mais de 4 horas a menina está sem se alimentar. Ele prepara a mamadeira, se senta, alimenta a criança e ela finalmente se acalma. Nesse cenário, a bebê aprendeu que o pai nem sempre entende bem os seus sinais. Primeiro, ele não a ouve, depois, não entende o que ela quer. Ele parece não prestar atenção às dicas sutis de comunicação dela. Por fim, após a menina ficar aflita por um tempo considerável, ele capta o que ela quer. Em geral, padrões frequentes como esse ensinam a criança que seu pai não é muito disponível para satisfazer suas necessidades ou se conectar com ela. Apego ambivalente. Uma terceira bebê obtém uma resposta diferente do pai, a qual cria um apego ambivalente. Às vezes, quando ouve a filha chorando, ele sabe exatamente o que fazer. Outras vezes, porém, fica ansioso e não se sente confiante de ter a habilidade para acalmá-la quando ela chora muito. Ele sai da mesa onde estava lendo e, com uma expressão aflita, corre até ela e a pega no colo. Ele está preocupado, lembrando-se do estresse no trabalho. A semana passada foi bem difícil, pois o chefe lhe disse que estava insatisfeito com seu desempenho e queria que ele fosse mais assertivo com os clientes. Isso o fez se lembrar do próprio pai que duvidava constantemente de suas capacidades e fazia comentários humilhantes na mesa de jantar diante de sua mãe e dos 2 irmãos mais velhos. A ansiedade da mãe piorava quando o marido fazia essas críticas frequentes, mas nunca o enfrentou. Ela ia depois ao quarto do filho, que correra para lá chorar, após a rabugice paterna, e dizia que não era correto ele gritar com o pai, que precisava aprender a se controlar. Ela parecia muito atormentada e isso deixava o menino muito nervoso e ainda mais inseguro. Jurava que jamais trataria os próprios filhos do modo como era tratado por seus pais. E certamente nunca daria o menor motivo para as crianças chorarem. E aqui estava sua filha, chorando em seus braços. Deve ser uma daquelas vezes em que ela fica inconsolável, pensa ele. Sua expressão preocupada e os braços tensos não dão um senso de conforto ou segurança à filha. Ela é apenas uma bebê e não tem como saber que a ansiedade dele não tem nada a ver com a fome dela. Ele logo supõe que ela está faminta e lhe dá mamadeira. Embora tenha um pouco de satisfação em vê-la feliz, ele continua preocupado se ela vai recomeçar logo a chorar e se conseguirá reconfortá-la. Experiências frequentes desse tipo com o pai farão o bebê ter um apego ambivalente por ele. Esse padrão de apego essencialmente diz o seguinte: não tenho certeza se meu pai conseguirá satisfazer minhas necessidades de maneira confiável. Às vezes ele consegue e às vezes não. Como será dessa vez? Talvez tal ansiedade gera incerteza se os outros, em geral, são confiáveis para manter uma conexão. Apego desorganizado. Uma quarta criança pode achar que a maioria de suas interações com o pai é semelhante a um dos padrões vividos pelas outras 3 bebês, mas em momentos de aflição intensa, seu pai age de outro modo. Ele fica muito apreensível quando a filha chora, então, assim que ela começa a chorar, larga o jornal e vai rapidamente ao cercadinho na esperança de que ela pare de chorar. Ele a pega abruptamente e como está tenso, a segura com uma força desnecessária. Inicialmente, ela sente alívio com a chegada dele, mas o aperto em seus braços é mais incômodo do que confortante. Ela chora mais alto, porque agora está faminta e desconfortável. O pai percebe sua aflição crescente e a segura com mais força ainda. Ele acha que ela pode estar com fome e a leva para a cozinha, onde tenta preparar rapidamente a mamadeira. Justamente quando está terminando, a mamadeira cai e o leite se esparrama no chão. Assustada com o som da mamadeira caindo no chão, a bebê chora mais alto. Irritado com sua falta de jeito e com o choro da filha, e frustrado com sua incapacidade de acalmá-la, ele se torna incapaz de lidar com a situação. Sente-se perdido. Seus pensamentos começam a se fragmentar.
Lembranças de sua infância, quando era maltratado pela mãe alcoólatra, inundam-o como uma maré forte. Seu corpo fica ainda mais tenso, o coração começa a disparar. Os braços enrijecem enquanto se prepara para ser atacado pela mãe. E então ele se encolhe, chorando e gritando, sobre a mesa da cozinha. Ele ouve o som do vidro se quebrando, pois a mãe deixou cair a garrafa de vodka e vê os cacos espalhados no chão ao seu redor. Ela se agacha para agarrá-lo e, ajoelhando sobre os cacos de vidro, corta as pernas. Furiosa, ela puxa o filho pelos cabelos e berra: "Nunca mais faça isso!" Sua filha está olhando para o nada e choramingando. Ao ouvi-la, ele percebe que havia entrado em transe e então fala o nome dela. O flashback acabou e ele volta para o presente, tentando confortar a bebê. Com um olhar vazio, ela se volta lentamente para ele. Após alguns momentos, parece estar mais presente. Ele prepara outra mamadeira e senta-se para alimentá-la. Enquanto mama, ela olha para o rosto do pai e depois para o chão da cozinha. Ele também está mexido com a experiência e apenas meio presente. Nenhum dos dois faz ideia do que acabou de acontecer e ambos estão imersos na desorganização mental. Experiências frequentes de o pai entrar em estado de transe quando ela fica aflita terão um impacto profundo sobre o desenvolvimento da habilidade da menina para tolerar e regular as próprias emoções intensas. Essas experiências com o pai ensinam a ela que emoções intensas são desorganizadoras. O estado emocional excessivo dele cria uma desconexão que a impede de entender o sentido de seu mundo interno e interpessoal. O mergulho dele nos próprios traumas irresolvidos a deixa sozinha em um momento em que precisa desesperadamente de conexão. Os sinais não verbais dele, como apertá-la com força e a expressão assustada em seu rosto, geram mais angústias. Essas experiências são desorientadoras, pois geram medo na filha, em paralelo ao medo que o pai sente da própria mãe e por se sentir incapaz de acalmar a aflição da bebê. Esses tipos de interação criam um apego desorganizado, e lidar com as próprias emoções intensas e as dos outros pode ser difícil para ela no futuro. Relacionamentos interpessoais podem parecer falíveis, e lidar com o estresse pode ser particularmente desafiador diante de sua resposta emergente de dissociação. Padrões de adaptação. Cada tipo de relacionamento de apego cria um conjunto de experiências a qual a criança deve responder. Para crianças com apego seguro, as adaptações muito provavelmente serão flexíveis e promoverão um senso de bem-estar. Para as formas organizadas de apego inseguro, a prevenção e ambivalência, as adaptações podem ser menos flexíveis. O paradoxo biológico de experiências de apego desorganizado cria uma resposta confusa na criança e não promove flexibilidade nem intensifica sua capacidade de florescer. Com experiências frequentes no decorrer do tempo, esses padrões ficam incorporados como uma maneira característica de ser com o pai ou com a mãe. Essas maneiras de ser são adaptações ou padrões de regulação de emoções e intimidade que ajudam a organizar os processos internos da mente da criança e os relacionamentos estreitos com os outros. À medida que as crianças se desenvolvem, esses padrões responsivos continuam influenciando seus relacionamentos e podem se tornar mais problemáticos quando formam as próprias famílias. Essas categorias de apego são uma medida de experiências infantis no relacionamento com o pai, a mãe ou outro cuidador. Como as experiências com a mãe e o pai podem diferir, uma criança pode ter um apego seguro com um e um apego inseguro pelo outro. Aparentemente, o apego tem o potencial de mudar ao longo da vida, de forma que se o relacionamento entre pais e filhos muda no decorrer do tempo, o mesmo pode ocorrer com o apego da criança. Aprender a se sintonizar, conectar e comunicar com seu filho desde os primeiros anos gera um apego seguro e uma base para o crescimento e o desenvolvimento saudável. Isso cria um senso de nós, que é uma entidade viva e palpável. Com um apego seguro, uma criança sente que está conectada com os pais de uma maneira que intensifica seu senso de segurança e de pertencimento no mundo. Holofote na ciência.
Genes, desenvolvimento cerebral e experiência. O desenvolvimento da estrutura e o funcionamento do cérebro é moldada pela interação dos genes e experiências. Aqui estão alguns conceitos básicos que esclarecem melhor as inter-relações de genes, desenvolvimento cerebral e experiências. Durante a gestação, os numerosos genes no núcleo de cada célula vão se manifestando e os genes determinam quais proteínas devem ser produzidas e quando e como moldar a estrutura do corpo. No desenvolvimento cerebral no útero, os neurônios crescem, vão para os locais apropriados do crânio e começam a formar as interconexões que criam o conjunto de circuitos desses órgãos complexo do sistema nervoso. O bebê nasce com grande parte da arquitetura cerebral básica já formada, mas as interconexões entre os neurônios são relativamente imaturas e terão de se desenvolver nos muitos anos seguintes. Durante os 3 primeiros anos de vida, um aumento maciço nas conexões entre neurônios cria um conjunto complexo de circuitos para a criança pequena. Informações genéticas influenciam como os neurônios se conectam durante essa fase, moldando a sincronização e a natureza dos conjuntos de circuitos emergentes no cérebro. Como a memória implícita já existe nessa fase, as conexões sinápticas comprovadamente também serão moldadas pela experiência. Uma distinção importante é entre o desenvolvimento cerebral expectante de experiência e aquele dependente de experiência. No desenvolvimento expectante, informações genéticas determinam o crescimento de conexões neurais que, por sua vez, precisa ser mantido por meio da exposição a doses mínimas de estímulo esperável do ambiente. Por exemplo, a manutenção dos sistemas visuais requer que os olhos fiquem expostos à luz. Sem tal exposição, os circuitos já estabelecidos e prontos para crescer e se desenvolver interromperão seu crescimento e podem murchar e morrer. Esse é um exemplo de usar ou perder em termos de crescimento cerebral. Em contraste, acredita-se que o crescimento dependente de experiência envolve a conexão de fibras neurais, cujo conjunto é iniciado pela própria experiência. Experiências novas, como interações com um certo cuidador, colocar os pés em uma poça d'água fria, brincar no balanço do parque ou ser abraçado pelo pai, criam novas conexões sinápticas dessa maneira dependente de experiências. Certos pesquisadores não esclarecem essa distinção, mas apontam que o crescimento do cérebro envolve a produção enorme e geneticamente determinada de sinapses, o crescimento sináptico dependente da atividade e a modelagem da estrutura cerebral por outros meios, como o crescimento de bainhas de mielina, que aumentam a velocidade de condução neural de sinais, e o suprimento de sangue. Por essa visão, a estrutura neural é moldada por inúmeros fatores, incluindo genes e experiências que determinam um crescimento maior ou a destruição de conexões neurais existentes pelo processo de poda. A densidade sináptica. O número de conexões sinápticas no cérebro permanece alta ao longo dos anos pré-escolares e da escola primária, mas ocorre um processo de poda neural durante a adolescência, a destruição natural de conexões neurais existentes que parece extrair circuitos específicos da massa anteriormente maior de neurônios interconectados. A poda é uma parte normal do desenvolvimento e ocorre até nos primeiros anos de desenvolvimento cerebral. A extensão da poda e dos circuitos específicos podados é determinada por experiências e genes, e pode ser intensificada por montas excessivas de estresse, causadas pela liberação de altas quantidades de cortisol, o hormônio do estresse, por períodos extensos de tempo. Investigações sobre as mudanças que ocorrem na adolescência exploram como esse processo natural e extenso de poda pode levar a reorganizações no cérebro adolescente e ajudam a explicar algumas experiências emocionais e comportamentais nessa fase. Essa reestruturação cerebral produz alterações significativas no funcionamento cerebral. Esse processo pode desvendar aspectos vulneráveis anteriormente ocultos da arquitetura cerebral de uma criança,
os quais derivam da herança genética ou de experiências iniciais estressantes. Tais aspectos podem se revelar como distúrbios comportamentais e emocionais, não meramente reorganizações no funcionamento, especialmente com a poda excessiva devido ao estresse. O conceito importante de que genes e experiências interagem para moldar o desenvolvimento é ilustrado em estudos feitos pela primatologista Stephen Suomi e colegas sobre macacos rhesus. Eles demonstraram que filhotes de macacos criados sem cuidado materno, criados apenas por pares, apresentam comportamentos anormais, especialmente se tem uma certa variação genética. Quando as mães estão disponíveis para macacos com esse gene, há uma espécie de tampão maternal para que esse gene não se manifeste e o resultado comportamental seja bom. Quando a falta de cuidado materno elimina esse tampão, aquele gene é ativado, o que impacta no metabolismo da serotonina e os resultantes efeitos negativos se expressam como comportamentos regulatórios e sociais anormais. A mensagem principal desse estudo e de outros semelhantes é que experiências acolhedoras afetam diretamente como, e até se, os genes se manifestam. Quando há variação genética nociva, a falta de cuidados apropriados pode levar à sua ativação. Outros estudos revelam que alterações nas moléculas que controlam a manifestação dos genes são moldadas por experiências iniciais. Essas moléculas regulatórias epigenéticas ajudam a determinar quais, quando e como genes se manifestam e quais proteínas são produzidas, de modo a alterar as conexões neurais e, portanto, o funcionamento do cérebro. Outros fatores também são importantes. Estudos revelam que o ser humano tem variações genéticas ou alelos distintos para diferentes funções, a exemplo de como os neurotransmissores no cérebro funcionam. Quem tem uma certa variação no metabolismo da dopamina, por exemplo, pode ter reações mais intensas quando é maltratado do que alguém com outra variação. Da mesma maneira, há variações na função da serotonina ou da ocitocina, uma importante substância química que influencia a sensibilidade a sinais sociais e a formação de elos com outras pessoas. A origem inata dessas variações tem papel importante em como nos comportamos em relacionamentos estreitos e naquilo que criamos em reação a experiências relacionais. Claramente, o debate sobre natureza versus ambiente e cultura tem de ser reconfigurado e adotar a visão de que genes e experiências interagem para moldar o desenvolvimento contínuo. Uma mensagem importante desses estudos aos pais é que o cérebro é geneticamente programado para se aprontar para o desenvolvimento normal saudável. É impossível mudar nossos genes, mas podemos moldar intencionalmente as maneiras de interagir que influenciam como esses genes se manifestam. Sua regulação epigenética e como nossos filhos desenvolvem. Muitas conexões neurais são feitas e a criança está aberta para receber amor e conexão. Pais não precisam se preocupar em dar estímulo sensorial excessivo. Perdão. Muitas conexões neurais são feitas e a criança está aberta para receber amor e conexão. Pais não precisam se preocupar em dar estímulo sensorial excessivo, nem em fazer com que cada neurônio se conecte com seu par ideal, em vez de um bombardeio sensorial excessivo, o cérebro precisa de mais interações recíprocas com os cuidadores, a fim de crescer bem. Tais interações positivas propiciam no cérebro em crescimento a regulação interativa compartilhada, que é um dos principais resultados de relacionamento de apego seguro. Apego, experiência e desenvolvimento. Os campos de pesquisa sobre apego e a neurociência são historicamente independentes quando se trata de estudar seres humanos. Estudos sobre mamíferos como primatas, macacos e chimpanzés e ratos investigam experiências entre mães e bebês e seus efeitos. Quando juntamos as descobertas desenvolvimentais e cognitivas da neurociência com os estudos sobre o apego em animais e humanos,
uma visão extremamente empolgante da realidade maior do desenvolvimento humano começa a se delinear. Supõe que o apego dos bebês e das crianças mais velhas pela mãe propicia uma série de experiências que suscitam o SEC do apego, a sintonia, o equilíbrio e a coerência. Sintonia é o alinhamento do estado interno do pai ou da mãe com a criança. Esse processo envolve o compartilhamento e coordenação de sinais não verbais, como contato visual, expressão facial, tom de voz, gestos e toques, postura corporal, sincronização e intensidade da resposta. Tal ressonância não verbal provavelmente envolve um processo de conexão entre os hemisférios direito, que mediam os sinais não verbais das duas pessoas. Equilíbrio é a regulação propiciada pela presença física e a comunicação sintonizada do pai ou da mãe ao cérebro infantil em crescimento. Dessa maneira, a comunicação sintonizada e contingente viabiliza o processo de conexão externo que faz a criança adquirir estados internos de equilíbrio. Esse equilíbrio envolve a regulação de processos como ciclo sono-vigília, reações ao estresse, pulsação cardíaca, digestão e respiração. O neurocientista desenvolvimental Myron Hofer cunhou o termo reguladores ocultos, e é com eles que a presença materna incita a prole a adquirir equilíbrio fisiológico básico. A ausência materna prolongada estressa o filhote animal, pois retira esses reguladores ocultos e expõe um cérebro muito jovem a quantidades debilitantes de estresse desregulado. Foi comprovado que esses estressores frequentes têm efeitos negativos prolongados sobre a habilidade do animal para ter a regulação fisiológica equilibrada no futuro. A coerência é consequência do equilíbrio mediado pelos pais e graças ao qual o cérebro se torna adaptativo, estável e flexível para se adaptar a variadas demandas ambientais. Um cérebro organizado e bem integrado cria uma mente adaptativa coerente. Essa visão é corroborada por pesquisas sobre o apego que sugerem que apegos seguros repletos de comunicação integrativa, na qual as diferenças são aceitas e a compaixão é cultivada, promovem uma mente coerente, ao passo que apegos inseguros geram várias formas de incoerência. Com grande frequência, a mente incoerente resulta de abusos e negligências contra as crianças. Pesquisas sobre crianças abusadas e negligenciadas revelaram os efeitos devastadores dos maus tratos para o cérebro infantil em crescimento. Tamanho menor do cérebro, menos crescimento do corpo caloso que conecta os lados direito e esquerdo do cérebro, impactos negativos nas regiões integrativas do córtex pré-frontal e no hipocampo, e danos ao crescimento do GABA, ácido gama-aminobutírico, que é um neurotransmissor inibitório, no cerebelo, que serve para acalmar as excitáveis estruturas emocionais límbicas. Tudo isso foi constatado em imagens de tomografias cerebrais de crianças abusadas e negligenciadas. A fonte provável dessas dificuldades é a quantidade excessiva do hormônio de estresse liberada durante esses eventos traumáticos, o qual é tóxico para os neurônios, pois prejudica o crescimento e mata as células existentes. Resta a dúvida se experiências posteriores podem ajudar a subpujar esses efeitos neurológicos. As pessoas podem se recuperar de abusos mediante relacionamentos acolhedores, mas não se sabe se o dano cerebral é reparado ou se circuitos alternativos se desenvolvem no processo de cura. Um princípio simples revela o elo importante entre nossos relacionamentos com os filhos e o crescimento de seus cérebros. Quando a comunicação é integrativa, as fibras integrativas do cérebro crescem bem. Como a integração neural no cérebro é a base para a regulação saudável da atenção, emoção e comportamento, é possível captar a possível verdade por trás dessa afirmação. A saúde emerge da integração conosco e entre nós. Portanto, o princípio central dos pais é oferecerem experiências integrativas
para que as fibras integrativas de seu filho e em vocês, as quais apoiam formas saudáveis de regulação de todos os tipos, cresçam bem. O conjunto dessas descobertas científicas corrobora o quanto os pais são importantes. Não há dúvida de que a natureza precisa de ambiente, cultura e educação. As maneiras acolhedoras com que os pais interagem com a criança têm um efeito positivo sobre sua mente em desenvolvimento, formando a base para o desenvolvimento cerebral saudável, que serve de alicerce para padrões de apego seguro ao longo das gerações. O mundo das pesquisas sobre o apego. As pesquisas sobre o apego têm um longo histórico. O médico e psicanalista inglês Joe Bowlby, de 1907 a 1990, achava que as experiências das crianças com os pais tinham um papel importante para lhes infundir um senso interno de bem-estar que ele chamou base segura. As ideias de Bowlby influenciaram as maneiras de tratar as crianças em hospitais e orfanatos. Em vez do habitual rodízio de cuidadores para evitar o sofrimento com a separação quando as crianças tinham de sair dessas instituições, cuidadores primários passaram a se ocupar das crianças que assim estabeleciam um relacionamento e desenvolviam um apego por eles. Com essa mudança nos ambientes institucionais, as crianças que antes até morriam passaram a florescer. Mary, de 1913 a 1999, psicóloga e pesquisadora do Canadá, trabalhou com Bowlby e criou uma abordagem de pesquisa para testar essas ideias. Seu trabalho revolucionário estabelece as 3 categorias do apego: inseguro, seguro, inseguro, esquivo e ambivalente e inseguro. Ela inventou uma experiência chamada situação estranha, que se tornou um método padrão para testar o apego de uma criança de 1 ano por um certo cuidador. No ambiente do laboratório, um certo bebê é levado a uma sala de brinquedos com brinquedos, uma pessoa estranha e um espelho dupla face para que a situação possa ser filmada. Primeiro o bebê é deixado com a estranha, depois a mãe volta. Então, a mãe e a estranha saem por 3 minutos, aí a mãe volta. A interação durante a volta da mãe é avaliada. Nesse cenário de separação, o dado mais útil é o comportamento do bebê quando a mãe volta. Os bebês seguramente apegados podem ficar inquietos durante a separação, mas no reencontro buscam proximidade, se acalmam rapidamente e voltam prontamente a brincar e fazer suas explorações. Os bebês esquivamente apegados parecem agir como se a mãe nunca houvesse saído da sala, continuando entretidos com os brinquedos e ignorando a volta da mãe. Seu comportamento externo parece dizer: não achei nossas interações úteis no passado, então de que adianta eu me dirigir agora a você? No entanto, a mensuração de sua reação fisiológica ao estresse revela que eles de fato notam que a mãe voltou. As crianças ambivalentemente apegadas rapidamente buscam proximidade com a mãe que voltou, mas não são facilmente acalmadas nem voltam prontamente a brincar. Elas se agarram às mães, mas duvidam da habilidade dela para acalmá-las e protegê-las. Os estudos de Mary demonstraram que os dados coletados durante as observações diretas do relacionamento materno-filial no primeiro ano de vida da criança permitiram que pesquisadores previssem com alto grau de acerto qual seria o resultado da experiência da situação estranha. Em geral, pais sensíveis aos sinais infantis tinham bebês seguramente apegados a eles. Pais negligentes ou que demonstravam rejeição tendiam a ter crianças esquivamente apegadas por eles. Pais inconsistentes disponíveis e eventualmente intrusivos tendiam a ter crianças com apego ambivalente por eles. Aprofundando o entendimento sobre apego. Após acharem correlações entre padrões de comunicação materno-filiais e o comportamento de bebês de 1 ano nos estudos da situação estranha, alguns pesquisadores começaram a acompanhar essas crianças em estudos de longo prazo ou longitudinais. Alan Sroufe e seus colegas, em Minnesota, realizaram um dos estudos longitudinais mais longos sobre isso e descobriram maneiras fascinantes de usar os perfis de apegos iniciais para prever consequências posteriores para as crianças.
Durante esses estudos inventivos, foram à sala de aula em escolas e acampamentos de verão em busca de dados sobre como essas crianças interagem com as outras, como são percebidas por seus pares e como interagem com os outros adultos fora de casa. Embora o padrão de apego do início em diante possa mudar se os relacionamentos importantes mudarem na vida da criança, relacionamentos estáveis de apego estão correlacionados com algumas consequências importantes. Bebês seguramente apegados se tornam crianças com habilidades de liderança e bebês esquivamente apegados posteriormente são evitados por seus pares. Bebês ambivalentemente apegados se tornam crianças ansiosas e inseguras, e bebês desorganizadamente apegados posteriormente têm mais dificuldade de se dar bem com os outros e equilibrar suas próprias emoções. Mary Mann e seus colegas na Universidade da Califórnia em Berkeley deram grandes contribuições para embasar o conhecimento e a visão sobre o apego. Eles definiram uma categoria desorganizada de apego. No teste Situação Estranha, esses bebês apresentaram um comportamento desorientador e caótico durante o reencontro com a mãe. Mann e Eric Hess, seu colega e marido, propuseram que comportamentos parentais desorientadores, atemorizantes ou medrosos criam um estado de alarme ou de pavor sem solução, que é a fonte empírica dessa resposta incomum e perturbadora de desorganização. Mann e seus colegas também levaram o entendimento sobre o apego para o domínio do estado de espírito em relação ao apego em adultos, dando insights profundos sobre os motivos que levam os pais a se comportarem de maneiras tão diferentes com seus filhos, o que resulta nessas diversas categorias de apego. Na realidade, Mann e os numerosos estudos que ela inspirou demonstraram que o estado de espírito do adulto em relação ao apego é o indicador mais robusto do apego infantil. Veja mais sobre isso no próximo capítulo.